Ainda de pé, querido, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Nós temos estudado o livro de Pedro, capítulo por capítulo. Foi introduzido pelo seminarista Hugo na quinta-feira, o capítulo 1, não é isso? E nós temos no nosso aplicativo da igreja todas as mensagens lá gravadas, né? Para você acompanhar. E hoje nós vamos compartilhar o capítulo 2 de 1 de Pedro. Onde nós vamos meditar sobre o crescimento espiritual dos salvos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo do malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submisso com todo temor o vosso Senhor, não somente se for bom em condato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte
Suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso? Ou suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o nosso pecado, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pela mesma. Ela por si só fala ao nosso coração, mas nós cremos naquela personalização que o teu Espírito Santo traz a cada um de nós, falando individualmente a cada um de nós. Pedimos ao Senhor que agora o teu Espírito tenha liberdade, fala meu coração, fala conosco, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Crescimento espiritual dos santos, irmãos. Irmãos, eu tive o privilégio de ter 4 filhos, acompanhei o nascimento dos 4, e o que eu vi em comum ali na maternidade, quando eles veio ao mundo, literalmente foi aquela aflição quando se corta a alimentação pelo cordão umbilical da mamãe, né? E a gente vai para o quarto, todo alegre, todo feliz, e os meninos abrem o bué, né? Por quê? Está com fome, quer comida. E a gente desespera. No primeiro eu desesperei, né? E agora, o que faz? E tal, e chora, a gente... Aí chama-se a enfermeira, não é assim? A enfermeira vem, vira para a mamãe e fala assim: querida, coloca, né, o self-service do neném aí para fora. E aquela primeira bocanhada dele, né, a gente nunca mais esquece, a mãe desesperada. E na hora que ele vai sugar, tem hora que o leitinho ainda não desceu, irmão. E a enfermeira vira para nós, deixa a gente no quarto sozinho, e fala assim: ele vai pegar, daqui a pouco, e não pega. E o menino fica doido, começa a chorar de novo. Chamamos a enfermeira. Aí eu descobri que tem um tal de banco do leite, sabe? Aí a enfermeira deixa a gente sofrer primeiro, sabe? Para ver se o neném aprende a sugar. Mas pega no copinho, dá o leitinho ao neném e ele dorme tranquilo. Mas daqui a pouco acorda de novo. E desesperado. E a gente vê que não é diferente conosco, né? Que vai chegando uma hora que Pedro usa, o apóstolo Pedro usa também e quer nos mostrar, né? Ele usa no verso 2 aí, como criança recém-nascida, nós precisamos do genuíno leite espiritual para que haja um crescimento para a salvação nossa. E a gente precisa entender, irmão, que o tempo vai nos levar a um crescimento. E como nós alimentamos, determina aquilo que nos tornamos, não é mesmo? Eu confesso para você que agora nós estamos aí na dieta dos 2 meninos lá em casa. Alguns alimentos nós não colocamos na dieta dos nossos filhos, né? Por exemplo, o Enzo nunca teve contato ainda com açúcar e nem com as Coca-Cola e os refrigerantes da vida. E o menino come até jiló, come tudo. E a Helena, se vocês verem ali, é uma borlota. Está difícil até de carregar. Toda vez que vamos no pediatra, a avaliação que estão acima da média. Por quê?
preocupamos com a dieta, com a alimentação. E não é diferente na minha vida e na sua. Eu confesso para você aqui de público que eu estou com um problemazinho com a alimentação, não é? Hoje a solução para mim é reabilitação alimentar, né? Para você também ou não? Você não tem problema? Não, mas comer é a melhor coisa da vida, não é assim? Mas o que nós temos comido? O que nós temos colocado para dentro, nos alimentado? Jesus já deixou bem claro que não é o que sai, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas é o que sai, não é? Porque procede do coração. Mas o que nós colocamos para dentro espiritualmente, né? Romanos diz que os que inclinam para a carne testificam das coisas da carne, o que inclina para o espírito testifica das coisas do espírito. Alimentar a carne, irmão, não precisa de muito esforço, não é? Ela come nas redes sociais, no que você vê na televisão, com quem você se relaciona, não é mesmo? Ela está ali comendo, ó. Mas e o espírito? Há uma indisposição terrível da carne para que se alimente o espírito. O contexto a qual a Bíblia fala que a carne é fraca, que a gente tem que orar e vigiar, que na verdade o espírito está pronto e a carne está fraca, a carne é fraca. A carne não é fraca para pecar, irmãos. Ela é fraca, ela é indisposta para buscar as coisas espirituais. Você vai lembrar que Jesus levou os discípulos para orar um pouco com ele, no momento de angústia, que ele queria ter os mais chegados perto, e na hora que voltou achou eles dormindo. Eles não aguentou aquela vigília de Jesus, não é? Jesus vira para eles e fala assim: nem um pouco vocês puderam vigiar e orar comigo? Aí Jesus fala esse versículo que nós usamos muitas vezes para justificar o pecado, não é? Não, a Bíblia diz que a carne é fraca. Não, gente, para pecar a carne é forte, mas para buscar as coisas de Deus há uma indisposição. Ler Bíblia é fácil, irmãos? Orar, vir na igreja. E você vai ver que as cartas de Pedro, nós estudamos Tessalonicenses, vai falar daquilo que você tem ouvido demais. Graças a Deus que não é só da minha boca agora, né? Os bois do cristianismo, não é? Bíblia, oração, igreja e submissão, santificação. Irmão lá no mercado que ele falou que era boi. Eu falei: não é boi, rapaz, é bois. Bota esses bois no plural aí, não é? O S é fundamental, irmãos. Sem submissão, sem santidade, a coisa não anda, não vai. E Pedro vira para nós e fala do genuíno leite espiritual aí no verso 2. Se tem o genuíno leite espiritual, você há de convir comigo que existe o leite impuro, falsificado, mentiroso. Não é mesmo? Você tem que ter muito cuidado, irmão, com aquilo que você bota para dentro aí, né, no YouTube. Tem pastores, tem alguns livros, não é assim? Pode ser comida ruim, estragada, mas você está comendo. Aí não existe esse crescimento que o verso 2 diz para a salvação. Não existe. A gente sabe que o genuíno leite promove o crescimento para a salvação. Por isso que nós vemos muitos adultos se portando como verdadeiras crianças espirituais. O verso 12 diz assim, o verso 2, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O verso 2 fala de salvação. E olha o que diz o verso 3 aí comigo, para você ver, olha. Se és que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Se está falando de salvação e o verso 3 está te questionando, você já experimentou? Que Deus é bom? O salmista, no capítulo 34, verso 8, ele diz assim: vede, provai e vede que o Senhor é bom. Esse provar aqui é de experimentar.
E a pergunta que precisa ser feita para você nesta noite: você já provou? Você tem tido uma experiência com Jesus? Ele tocou em você? Se você viveu isso, você precisa entender que toda criança, quando ela nasce, ela não come sozinha, nem se troca sozinha. E ela precisa de pessoas mais maduras, a princípio os pais, para cuidar, para alimentar, para se preocupar com a dieta delas. E a igreja tem esse papel fundamental, e ela tem todo um processo, ferramentas. Graças a Deus, nós temos os PG, os pequenos grupos, e nós temos também uma igreja fiel à palavra de Deus, amém? Esse é o alimento que nos leva ao crescimento genuíno. Então, depois de ter tido essa experiência com Deus, nós precisamos crescer, irmãos. E a gente, querendo ou não, irmãos, o tempo vai vir e a gente vai crescer, é ou não é? Podemos crescer como os crentes, crianças. Olha o que Hebreus capítulo 5, verso 12 diz: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo discorrido, sabe o que quer dizer isso? Não. O tempo que você é crente. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você é cristão? Olha o que ele diz aqui, ó. Tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Irmão, se você não alimentar-se dos bois, se você não ler Bíblia, se você não tiver uma vida de intimidade, oração com Deus, se você não tiver compromisso com o reino, com a igreja, se você não for submisso, você vai virar uma criança. E olha o que diz o verso 14 de Hebreus capítulo 5. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sem a prática da palavra de Deus, irmãos, sem a obediência, o que diz Pedro 2,9 aqui, ó, que nós iniciamos o culto, sem o entendimento que você é nação santa, raça eleita, povo de exclusividade do Pai, de Deus, mas não é para você se achar. Existe um propósito. Qual que é? A fim de proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é muito claro para mim. Você não consegue falar de Jesus para ninguém, você não consegue discipular ninguém, porque você precisa ser discipulado. Você não consegue pregar o evangelho, você não consegue falar das virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Muitas das vezes você está em trevas. Você precisa entender aquilo que Jesus falou para os fariseus, que conhecia a Bíblia mais do que eu e você. São cego guiando cego. A gente precisa, irmãos, entender isso, é prático. A gente precisa entender. Agora vamos ver o que nos impede de recebermos o genuíno leite espiritual, que nos alimenta e nos faz crescer espiritualmente. Vamos ver isso aqui em 2 Pedro, em 1 Pedro. Primeiro a gente precisa ver o que Paulo fala em Coríntios capítulo 3, olha o que ele diz. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E quando a gente inicia aqui no capítulo 2, do verso 1, ele deixa bem claro alguns pecados, algumas atitudes, alguns procedimentos.
que faz parte da nossa vida, que não era para fazer, que nos impede de receber o genuíno leite, que produz um crescimento espiritual, que nos leva a ser adultos em Cristo. Olha o que ele diz aí: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência. Irmão, você vai me ver falar constantemente, porque eu não posso esquecer. Eu costumo dizer assim: como é que o crente esquece? 1 João 1,9. Por quê? Porque todas as suas orações precisam ser precedidas desse versículo. A oração que Deus responde não é aquela oração bonita não, sabe? Aquele português correto. Mas é o que está na Bíblia. Deus tem compromisso com a sua palavra. E 1 João 9 diz assim, ó: se com tua boca confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar. O sangue de Jesus te purifica de toda injustiça. E nós precisamos entender Isaías 59, 1 e 2 também, não é? Não dá para esquecer esses versículos não, irmão. Porque lá diz assim: não está encurtado a mão do Senhor que não nos possa abençoar, nem tapado os seus ouvidos que não nos possa ouvir. Mas as minhas iniquidades faz separação de mim e do meu Deus. O meu pecado encobre o seu rosto para que não me ouça. Aí eu tenho que ir para 1 João, não é? Porque o sangue de Jesus, e a gente vai ver isso em Pedro aqui. Então assim, quando ele fala despojando-vos, é como tirar roupa suja, irmão. Sabe? Você aceitou Jesus, veio para a igreja, mas você veio... Eu costumo dizer com as pessoas que aceitam Jesus comigo, sabe? Se ela tem 30 anos, eu falo assim: querido, vem cá. Não dá para passar uma borracha em 30 anos vivido, beleza? Dá, irmãos. Vai dar um delete no cara porque ele aceitou Jesus? Ele vai mudar de uma noite por dia? Mas tem coisa que... aqui está falando que a gente precisa despojar. Tem um trem que a gente precisa tirar, não é? Você vai lembrar que quando o filho pródigo pegou parte na herança, foi para o mundo, viveu dissolutamente, foi para o chiqueiro. Quando ele voltou, o que o pai faz? Troca as vestes dele, que estava toda suja do mundão. Então assim, despojando, de que nós precisamos despojar, tirar da nossa vida? Ele começa a falar aí de toda maldade e dolo. Maldade, o que é maldade, irmãos? Segundo o dicionário bíblico, aquilo que é mal, que não presta, perversidade, imoralidade, crime, pecado, ruindade. A gente precisa, assim, dar nome aos bois, né? A gente precisa entender quando a Bíblia fala: gente, o que está me impedindo de deixar de ser criança, de crescer espiritualmente? O que está me impedindo de receber de Deus? Eu estou lendo Bíblia, eu estou orando, eu estou indo na igreja, mas parece que o leite está adulterado. Dolo, irmão, o que significa dolo? Má fé, engano, sabe? Hipocrisia, irmãos. O ato de fingir o que a gente não é, ou não sente, ou não crê. Falsidade. A hipocrisia mais clara que muitas vezes nós vivemos, irmãos, é ser uma pessoa dentro da igreja e lá fora ser outra. É o nosso evangelho não convencer a ninguém. Eu costumo dizer para todo mundo: o que eu sou aqui dentro da igreja, eu sou lá dentro das minhas empresas. Eu não sou diferente, não. O que eu sou dentro das minhas empresas, tem funcionários nossos que congregam aqui. Pergunta para eles se nós somos diferentes. Não somos. Precisamos melhorar muito, viu, irmãos? E como você, eu estou nessa caminhada. Eu pego firme naquela experiência de Paulo, né? Porque Paulo, sendo Paulo, escreveu 13 livros da Bíblia, não é?
Ele vira para nós e fala assim: olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir. Amém? Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai estar em obra. Mas a gente precisa entender que tem coisa que nós precisamos tirar da nossa vida, despojar. Inveja, irmãos. O que é inveja? Aí fala sobre inveja. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Recentemente eu preguei essa palavra lá no mercado em uma igreja. Preguei sobre inveja. E eu descobri que dificilmente a gente assume que é invejoso. Eu nunca vi um cara falar assim: não, eu tive inveja, eu invejei. Mas eu achei na Bíblia um cara que teve inveja, e o cara era mais santo que nós. Asaf, Salmo 73. Ele fala assim: eu tive inveja dos ímpios. Os caras sarados, prósperos, não é? E o problema, irmãos, não assumir esse sentimento que toma conta do nosso coração, é que ele traz outros sentimentos que se tornam pecado. O primeiro que ele traz é a insatisfação. Nada está bom para você, não é? Você sempre está de olho na grama do vizinho. Ela sempre está mais verde. E o problema é que o vizinho também está de olho na nossa grama, não é? Tudo do outro é melhor. Isso também gera o quê? Ingratidão. Você não ser grato pelo que Deus já te tem confiado, te dado, porque você quer viver a vida do outro e não desfruta daquilo que Deus já tem trago para a sua vida. Esse pecado, irmão, inveja, é terrível. É terrível. Eu fiquei assim, eu tive que assumir, né? Até para falar a gente engasga. A inveja, quando eu vi, pensa num lugar que desperta a inveja da gente, é as redes sociais, não é? E eu gosto de carro. Aí eu vi o Cristiano Ronaldo com um carro que ele ainda não recebeu, que só ele tem. Sabe o que trem? Eu falei assim: nossa, se eu dasse uma voltinha só nesse carro, que isso? Irmão, Deus deu tanto carro para me andar. Já andei de tanta coisa. Até de Fórmula 1 andei. Que trem, né, irmãos? Eu tive que assumir. É uma raiz sutil, né? Que vai trazendo assim, ó, puxa vida, podia ter, né? Porque é só ele. Não é assim? Alguém posta uma coisa e você vai e fala assim: desgramado, olha só. Mas você não assume que aquele trem foi para dentro do seu coração e traz insatisfação, traz ingratidão. Esse sentimento, irmão, é terrível. E toda sorte de maledicência, é aqui que dá pano para manga, que Pedro falou. O que é maledicência? Ele colocou no plural. Porque Pedro abriu um leque assim, irmãos, a maledicência. Sabe o que é maledicência, irmão? Mexerico, fofoca, difamação. Nós não tem problema com isso aqui, né, irmãos? Irmão, por mais santo que a gente é, cá para nós, você nunca deu uma escorregadinha? É nesse texto que fala que nós devemos honrar os irmãos, falar bem dos irmãos. No popular, irmãos, mexerico, difamação, falar mal das pessoas, fofoca. Esse é o maior demônio infiltrado dentro das igrejas para trazer, sabe, resistência à vida dos irmãos, fortaleza no coração. Por quê? Porque é igual o telefone sem fio, não é? Quem já viu a brincadeira do telefone sem fio? Fala uma coisa e escuta outra, não é assim? E lá em 2 Coríntios fala que é sofisma, sabe? Sabe o que é sofisma? Uma mentira com cara de verdade. É mais ou menos aquele negócio que o irmão olha para você na igreja e tem dois conversando aqui, né?
Passou a olhar no cesto e falou assim, não, está falando de mim. Será que é minha roupa? Falaram nada, irmãos. Mas o diabo está ali lançando seta na sua mente, não é? É por isso que Efésios fala, o escudo da fé, a qual eu posso me defender dos dardos inflamados do maligno. Dardos. Se você não ter convicção daquilo que segundo Pedro 2,9 fala, você fica vulnerável aos ataques do diabo, por causa das maledicências, que muitas vezes nem estão falando. Então a gente precisa entender o que diz isso, irmão. Lá em Provérbios capítulo 18, verso 8, fala assim, a palavra do maldizente são doces bocados que desce para o mais interior do ventre. Sabe como é que interpreta isso aqui? Não? Deixa eu mostrar para você. É muitas vezes aquela conversa que te interessa, você cria afinidade e dá ouvido a ela que não era para dar, que tinha que entrar aqui e sair aqui. O diabo faz ela descer lá para o seu ventre, não é? E aquilo começa a criar resistência, fortaleza no seu coração. Provérbios 26, 20 diz assim, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa-se as contendas. Lá na empresa eu vivi isso demais, tem 40 anos lá, irmãos. Eu não tenho problema com quem fala demais. Eu descobri na Bíblia que isso é potencial a ser trabalhado. Gente que fala demais, a maioria é evangelista. Aonde que eu aprendi isso na Bíblia? Pedro sem o Espírito Santo, andando com Jesus. Em todo diálogo com os discípulos, quem é que falava? Bola dentro e bola fora. Estava sem o Espírito Santo, não é? Os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim, estão querendo saber quem o senhor é. Se é Elias, Moisés. Jesus devolve a bola, né? Vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, parabéns, Pedro. Foi meu pai que te revelou. No mesmo contexto. Jesus fala que iria para Jerusalém, ser preso, humilhado. Pedro chama Jesus no cantão e fala assim, de jeito nenhum. Eu não vou deixar acontecer isso com você. Jesus nem tomou conhecimento que foi aquele Pedro que deu a bola dentro, sabe? Já repreendeu Satanás, não é? Você está vendo, irmãos? Lá em Efésios fala assim, ó, não deis lugar ao diabo. Se Pedro deu lugar andando pertinho de Jesus, e eu e você então? Mas é o mesmo Pedro que batia no peito e falava assim, olha, Jesus torna a dizer, na hora que o bicho pegar, o pau quebrar, vocês tudo vão me abandonar. Pedro, você não me conhece, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Jesus vira e fala assim, o galo não vai cantar 3 vezes, você vai me negar. E você conhece a história. Mas a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, Jesus aparece para ele, lembra? O cara era tão líder na falácia que depois que Jesus morreu, ele juntou todo mundo e falou assim, vamos pescar. Doutor Enéas falava assim, tira o S, que Pedro levou todo mundo para pecar, não é? E Jesus aparece lá, lembrou não? Fazendo um churrasquinho na praia. E Pedro aparece, Jesus fala assim, tu me amas ainda, Pedro? Só sabe que eu te amo. Pergunta a ele 3 vezes. Na terceira vez, Pedro fala assim, só sabe quem eu sou. Eu sou aquele cara que confio no meu próprio braço, que eu falo demais da conta, não é? E muitas vezes eu falo muita besteira. Mas eu te amo. Aí Jesus fala assim, então você vai ficar em Jerusalém, né? Até que do alto. E o Espírito Santo vem sobre Pedro. A primeira oportunidade de falar, quem é que falou? Pedrão. 3.000 se converteu. Falou de novo, mais 2.000. E a sombra de Pedro passou a curar. Ele ressuscita Dorcas. Então eu aprendi, irmãos, pela Bíblia. Potencial de liderança a ser trabalhado. As mulheres bravas também, é potencial de liderança. Mas se elas não se deixar trabalhar, elas caem no princípio da insubmissão. Que Pedro vai falar aqui, viu? Não fosse nem eu que vou pregar, não, mas Pedro vai pregar. Outra pessoa vai pregar também no capítulo 3, né? Então a gente precisa entender claramente. Junto assim, da palavra eu aprendi essas coisas. Então quantas vezes chega gente lá na empresa, que se Jesus entra e se deixa trabalhar e discipular,
são potencial de liderança a ser trabalhada. Mas se não quiser, você tem que usar daquele ditado, sabe? Que nasceu daqui de Provérbios, que uma laranja podre estraga toda a caixa. Não é assim? E aqui está dizendo assim, ó, sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa-se as contenda. O problema é que na igreja a gente não pode mandar ninguém embora, não é? Mas você pode ficar aí, com a vida amarrada, tendo atitude de criança, porque o leite espiritual não trouxe aquela maturidade necessária, porque você não se despojou desses pecados que precisa você retirar ele da sua vida. Então nós precisamos entender, 1 Coríntios capítulo 5:11 diz assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Eu não sei você, irmãos, mas eu já fui em casa de irmãos que a gente come de tudo, bebe de tudo, fala de tudo, mas nem orar para agradecer a gente ora. A gente precisa entender essas coisas, né, irmão? Que é prática. E muitas vezes, querido, não é dentro da igreja, é fora dele. Eu costumo dizer que a gente cria afinidade até por pecado. Já viu isso, não? Eu vejo isso demais lá na empresa. Pessoas que nunca se viram, mas criam uma afinidade que de vez em quando a gente fala assim, olha, compra uma Coca-Cola, compra um frango assado, não é? Chama ele para sua casa. Porque lá na empresa, não, e tem conversa. Não funciona, querido. A gente precisa entender isso. Então a gente precisa entender, irmãos, olha este acontecimento na Bíblia sobre falar mal de alguém. Aqui, está na Bíblia, viu? Eu vou ler para você. Êxodo, Números capítulo 12, verso 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. O que eles fizeram? Falaram. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Eu acho que a conversa foi mais ou menos assim, sabe? Vamos trazer ela para os nossos dias? Afonso, cá para nós. Eu acho que o pastor Enoque está se achando, né? Deus fala com ele, mas fala para nós também. Nós também somos presbíteros, não? Não é assim? Meu Deus do céu. Sabe por que eu tenho liberdade de falar isso aqui? Porque você pode chegar perto do pastor Enoque e perguntar para ele se eu sou submisso, se eu sou amigo dele, se eu lavo os pés dele, e se eu sou ovelha de ser pastoreado. Chega perto dele e pergunta para você ver. Sabe por que eu prego muito sobre submissão à autoridade? Conversa com o pastor Enoque. Pergunta para ele se eu sou amigo. E quando eu prego lá fora, eu pego meu telefone e falo assim, liga para o meu pastor. Pergunta se eu sou amigo. Lá numa reunião do presbitério, alguns pastores já chegou perto dele e falou assim, esse presbítero não te dá trabalho, não? Não dá. Por causa desse princípio de submissão, de lavar os pés. Pergunta para ele se eu não sou pastoreado. Eu não sou bobo. Eu chamo o pastor Enoque até de senhor em algumas conversas para não confundir as coisas, sabe? E recentemente eu li Jesus falando lá em Marcos, que o discípulo, ele não vai ser maior do que seu mestre, ele vai ser igual. O problema é quando a gente acha que é melhor, né? Não é? Porque a gente prega, porque a gente é presbítero, não é assim? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E foi mais ou menos aqui essa história, né? O problema é que está escrito aqui, ó, no final do verso 2, o Senhor o ouviu, lá em Números 12. Aquela falácia, aquele comentário de Miriam e Arão, o Senhor ouviu a conversa. O problema da nossa falácia, da nossa conversa, qualquer coisa que sai na nossa boca, a gente esquece que a primeira pessoa não é aquela que está ouvindo o que a gente está falando, mas é o Espírito Santo, o próprio Deus, que está no nosso coração.
Ele é a primeira pessoa que ouve. Irmãos, a palavra de Deus fala que a palavra ainda não chegou na nossa boca. A gente precisa ter cuidado até com alguns pensamentos. De vez em quando a gente tem que amarrar eles e pedir perdão. Porque lá no Salmo 139 ele fala que o que vai sair da nossa boca, ele sabe. Ele sonda nossos corações e pensamentos. Verso 4 fala assim: logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. O Senhor convocou uma reunião que nem Moisés sabia do que se tratava. E chamou Arão e Miriam. E olha o teor da conversa e da reunião. Verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste a falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, o próprio Deus confrontou os dois. Como vocês não se atreveram? Como vocês não temeram a falar mal? A nuvem se afastou de sobre a tenda e eis que Miriam se achou leprosa. A Bíblia fala que a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Deus não quis nem conversa. Ele virou as costas e Miriam já ficou leprosa. Arão, na hora que viu que o bicho pegou, ele pulou nas orlas das vestes de Moisés e falou assim, ó. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha, te rogo, sobre nós este pecado. Está aqui, irmãos, ó. Falar mal é pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com os comentários, com a nossa falácia. Colossenses 3,8 fala assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E, irmãos, crente que tem umas brincadeiras, umas falácias. Eu fico imaginando assim que lá no Rio, carioca por natureza, raiz, quando se converte, pensa numa turma que fala besteira e palavrão, já viu ou não? Não estou julgando os irmãos, é ou não é? Como vai para a igreja? E alguma coisa, alguns linguajar ainda continua normal. Só que a Bíblia vai falar sobre palavras torpes, que não convém aos santos. A turma do trânsito aí, só misericórdia, não é? Uma fechadinha, começa a colocar adjetivo. Um dia, eu chamando a atenção num funcionário meu, ensinei ele 4, 5 vezes, eu virei para ele e falei assim: não, meu filho, você é burro demais. Te ensinei tantas vezes. Ele virou para mim e falou assim: filho de Deus não é burro, não é? Aí eu fico imaginando a gente no trânsito, colocando alguns adjetivos naquele ser humano que está no carro da frente, que ele é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Ó, o funcionário falou isso comigo, eu não tive onde enfiar a cara. Eu virei para ele e falei assim: não é mesmo, não, não é não, você está certo, me perdoa. Não é, filho de Deus não é burrinho não, né? Em nome de Jesus. A gente precisa entender isso, irmãos. Olha o que diz 1 Timóteo 5,14: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Mulheres, cuidado com a língua, cuidado com o salão de beleza, não é? Cuidado, irmão, com aqueles comentários, sabe? Por quê? Porque o Salmo 1 diz assim para mim e para você, viu? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpio, que não se detém no caminho de pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer tem que estar na lei, olha a Bíblia aí, do Senhor, e nela meditar dia. Cuidado, irmãos, com as coisas que você conversa, que você bota a lenha na fogueira, não é?
Eu gosto muito da expressão de Romanos capítulo 1, no finalzinho, quando ele vai falar que o homem entrega a si mesmo, ele se torna difamador, desobediente ao Pai, aborrecidos de Deus, mas ele diz assim, não somente os que tais coisas praticam, mas aprova os que assim procedem. Ali está dizendo que se você não for protestante, crente, né? Já viu aquele ditado, quem cala consente, aceita que dói menos, é ou não é? A Bíblia está falando que Deus te coloca no mesmo balaio do ímpio. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, irmãos. A gente precisa entender isso. No versículo 11 e 12 aí do capítulo 2, ele vai falar de algumas coisas também que a gente precisa entender, que nos impede. Que o genuíno leite espiritual traz aquele crescimento, maturidade para a salvação. Ele fala assim, amados, exorto-vos como peregrinos, forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que aquilo em que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O que significa absterdes, irmãos? Vem do verbo abster, o mesmo que evitardes, privardes, rejeitares, renunciares. E quando a gente fala sobre paixões carnais, nós lembramos literalmente, irmão, dos pecados sexuais, não é? Mas nós estudamos aí o livro de Gálatas, não foi? E eu lembro que foi eu que compartilhei essa palavra. Lá em Gálatas 5,19 fala, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Pecados de natureza sexuais. Idolatria e feitiçaria. Pecado de natureza do culto, do Deus, da idolatria. Aí ele começa a falar dos pecados de natureza de procedimento, de coisa que precisamos nos despojar. Pecados carnais, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. Aí volta aí, ó, inveja, que Pedro vai falar. Então nós precisamos entender claramente, irmãos, claramente, que se não tirarmos isso da nossa vida, se não mudarmos os procedimentos, se não despojarmos dessas roupas sujas, não existe espaço para o genuíno leite espiritual. O genuíno leite, ao meu ver, tem muito a ver com aquelas disciplinas espirituais a qual nós temos compartilhado aqui, os bois do cristianismo. Bíblia, oração, igreja e submissão. Vamos ver claramente essas disciplinas sendo colocadas para nós aqui no livro de Pedro. Lê para você ver. Verso 4 ele diz assim, ó, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificada, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É através de Jesus, por intermédio dele, relacionamento com ele. O verso 6 diz assim, pois isto está na Escritura, leia comigo para você ver, olha a Bíblia aí, ó. Relacionamento com Jesus, através da oração, através de um caminhar com ele. Aqui está escrito no verso 6, pois isso está na Escritura. Está tudo aqui na Bíblia, o que você precisa. O alimento genuíno está aqui. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Olha o verso 6 aí, ó. O genuíno leite espiritual, que emana da palavra, de uma vida santa, de não quebrar princípios da palavra,
nos faz ter crescimento espiritual para a salvação. Nós deixamos de ser criança. E o tempo lá vai passando. Irmãos, eu vejo que vai chegar uma hora que não vai ter jeito. O desafio meu hoje é completar a carreira, terminar bem, mas como adulto. Eu descobri que a gente vira criança. Pela medicina, pelas enfermidades, a gente vê isso, gente. Na velhice, é ou não é? Mas uma coisa que me enche o meu coração de esperança é quando eu vejo alguns homens de Deus que passaram até por essa igreja, que passaram dos 90 com saúde, que fizeram história aqui. Isso não te anima, não? A nona igreja tem gente de história que fez isso. Não é mesmo? Eu tive o privilégio de conhecer aqui o presbítero Teodoro. Conheci também que é uma inspiração para a minha vida, que está vivo até hoje, o pai do nosso presidente do presbitério, pastor Joel. Homens que estão na ativa, estão dando sangue, que são maduros, que são referência para muitos pastores. Verso 7 fala assim: para vós outros, portanto, que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Essa vem ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram postos. Irmãos, aqui tropeçam na palavra. Crentes que quebram o princípio da palavra de Deus e acham, irmãos, quando eu compartilhei lá João 9 sobre o cego, meu Deus do céu, o que mais me chamou a atenção foi o que Jesus fala com os fariseus e os judeus. Quando ele diz assim: eu vim a este mundo para a justiça, para aqueles que veem fiquem cegos, e aqueles que são cegos passam a ver. Os fariseus viram para Jesus e falam assim: você está dizendo também que a gente é cego? Aí Jesus vira para eles e fala assim: o problema seu é que vocês acham que veio, vocês acham que estão enxergando. Aí persiste o vosso pecado. Eu clamei por misericórdia para a minha vida, e você? A coisa que mais está me chamando a atenção hoje é gente cega, que acha que está enxergando. Não tem um poder, não tem unção, não tem vida, a vida não anda, não vai. Mas acha que está enxergando e está vendo. A gente precisa entender que desobediência à palavra, a pedra que vive, essa pedra é o Senhor Jesus. Verso 4 fala assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, a Ele, Jesus, através da oração, do relacionamento. O verso 6 falou para nós: por isso está escrito na Escritura, é Bíblia, irmãos. Olha o que Hebreus fala para mim e para você, verso 10. Olha o que está escrito a seu respeito, a meu respeito. No verso 5 fala assim: para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer esse sacrifício espiritual agradável a Deus. No sacrifício a gente precisa entender que esse sacerdócio, quando a gente vai para a velha aliança, era o privilégio de uma minoria de sacerdotes entrar no santuário, no santo dos santos, estar diante de Deus, oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Isso foi nos dado através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, a pedra que eles rejeitaram e que para nós é a pedra fundamental. No sacrifício de Jesus, o véu do santuário se rasgou. Mateus 27, 51 fala: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. De alto a baixo, irmão, porque foi coisas do céu, de Deus, do Pai, que aceitou o sacrifício de Jesus
que nos dá livre acesso ao Santo dos Santos. Apocalipse capítulo 5, verso 10 vai dizer que ele foi digno de abrir o livro e o selo. E com o sangue dele comprou de toda língua, tribo e nações, né? E nos constituiu reinos e sacerdotes. E olha o que diz Hebreus 10, 19, irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Irmãos, Oséias 4, 6, eu costumo brincar com os crentes assim, que você vai lembrar até a vírgula e não completa o versículo. Eu faço isso até com pastores. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Todo mundo lembra, né? Mas completa o versículo. São poucos que completam. Eu sei de cor, sabe por quê não? Que eu não posso esquecer. Ele diz assim: porque tu, sacerdote, esqueceste da lei do seu Deus, eu também vou me esquecer de vós, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do Senhor, eu vou me esquecer dos seus filhos. Misericórdia, hein, irmãos? Pesou, né? Você nunca mais vai esquecer, né? Vou falar para você que eu não tenho medo do Senhor esquecer dos meus filhos, porque eu sei que Ele os já tem abençoado. Minha filha e meu filho, abriu-se uma porta, eles estão indo lá para a Finlândia. Vão ficar 45 dias lá pregando o Evangelho. Olha que benção. Missionários, pela misericórdia e graça de Deus. Mas quando eu lembro isso aqui, sacerdócio para oferecer sacrifício, irmãos, aquilo que a gente acha que é a primazia, sabe? Subir num púlpito, pregar, Deus nos usar, isso é tudo secundário no que diz respeito ao sacerdócio. Sabe por quê? Porque ele fala assim: também me esquecerei de vós, para que não seja sacerdote diante de mim. Eu tenho medo de perder isso, porque o Espírito de Deus falou comigo assim: você pode ser presbítero lá na 9ª igreja, você pode fazer o que você faz no Mercado Central, levar a gente para a igreja, mas para mim você não vai ser nada. Eu ouvi isso lá em Ezequiel, os sacerdócios que pisou na bola, viu? Deus os restituiu aos sacerdócios para ministrar o povo. Mas Deus falou assim: mas a mim, só da linhagem de Zadok, é que vai me ministrar. Meu negócio é entrar no Santo do Santo, irmão, é no secreto. Meu negócio é alegrar o coração do meu pai. Meu negócio é ser sacerdócio para o meu pai. Sabe por quê? Eu acho que você já ouviu lá nos evangelhos Jesus falando assim, né? Mas no teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós fizemos isso e aquilo, não é? O que Jesus fala? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não quer despojar-se? Você não quer tirar a iniquidade da sua vida? Cuidado. No final, vamos ter que prestar conta, não é? Isso é a palavra de Deus, irmãos. Então, o privilégio que nós temos, irmãos, de entrar no Santo dos Santos, adorar Papai. E ele fala aqui, sacrifício agradáveis a Deus, porque tem sacrifício que nós temos oferecido a Deus que não são agradáveis. E quais são os primeiros sacrifícios agradáveis a Deus que nós podemos oferecer a Deus? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. O primeiro culto que Deus espera de mim e de você é esse. É uma vida santa, despojada de toda maldade, de toda hipocrisia, toda roupa suja precisa ser retirada. Para quê? Para que o genuíno leite espiritual promova em nós o crescimento, a maturidade que precisamos. O genuíno leite mostra o que somos em Cristo, irmãos, em Deus. É o verso 9, vós, porém, sois raça eleita. Para pensar, irmão. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas tem hora que eu me acho
nisso aqui, ó. Mas não é só para a gente se achar, não é? Mas já pensou, irmão? Vou repetir para você, aquilo que você é em Cristo Jesus, o que a Bíblia diz que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, ninguém vai tocar em você, amém? Pensa nisso, mas não é para você ficar se achando. Por quê? Porque tem um propósito de tudo isso. Ele fala a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que testemunhar daquilo que Deus tem feito. A partir do verso 13 aí vai falar sobre a submissão. Eu li Romanos 13 aqui, foi propositalmente, irmãos. Depois você medita lá em Romanos 13. Mas olha o que diz o verso 13 do capítulo 2. Sujeitai-vos toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviada por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, fazeis emudecer a ignorância dos insensatos. Querido, preste atenção nisso, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Pelo menos, nessas três instituições precisamos nos submeter. Você é membro da igreja? Submeta o que está acontecendo aqui agora. Participa do culto. O Senhor está aqui, ó. Ele está aqui. A gente precisa entender que o que Deus fala na sua palavra, ela vai se cumprir. Olha o que ele diz aqui, irmão, toda a instituição, Deus o soberano. Então assim, Deus, família e Estado. Na família, irmãos, a troca de papéis, vamos pregar isso aqui, mas lê o livro de Efésios, eterna guerra, vida sentimental, vida familiar e vida financeira. Se nós não submetermos, e toda autoridade foi instituída por Deus, nós lemos aqui em Romanos 13, não existe autoridade que não proceda dele, de forma que aquele que se opõe à autoridade, os mesmos trarão sobre si condenação. Irmãos, quando eu iniciei essa palavra de Romanos 13, eu prego ela literalmente assim: você quer saber se sua vida está amarrada ou não? Você quer saber ou não? O culto está acontecendo, o louvor está sendo ministrado, mas você não consegue se mover, não é? Você acha problema na afinação, ninguém está cantando, ninguém está tocando, mas você olha para um lado, tem um irmão quebrantado, adorando, servindo. Qual que é o problema? Na hora da palavra, você até abre a Bíblia aí para acompanhar, é ou não é? Mas você quer ver se vai ler o texto certo, do capítulo certo. Você presta atenção na palavra, mas para quê? Para ver se o português está correto, mas você já não recebe mais nada. Vida amarrada, querido. E você sabe quem Deus vai usar para desamarrar a sua vida? Você sabe onde que eu faço apelo na mensagem, não? Romanos capítulo 13. Eu faço lá naquela hora que Jesus chama Lázaro lá da sepultura. A Bíblia diz que ele sai atados, amarrado. E Jesus vira para a igreja que está do lado e fala assim, ó: desatai-o e deixai-o ir. Você não quer submeter não? Você não quer ser discipulado não? Vai ficar com a vida amarrada. E você pode ficar aí. Não tem problema não. A gente precisa entender isso, irmãos. Tiago capítulo 5, muito crente sabe de qual verso 16, não é? Confessai vossos pecados uns aos outros, mas orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Todo mundo sabe o 16, mas o 15 e o 14, ninguém lembra. Ele diz assim, ó: está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está doente? Faça oração. Mas está enfermo? Chama quem tem autoridade para resolver. Chama os presbíteros da igreja. Esse faça oração. E a oração da fé sarará o enfermo. Se tiver caído, será levantado.
Se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Irmão, Deus coloca autoridade no pastor, nos presbíteros. Você chegar e pedir perdão, e pelo orar por você e obter absolvição. O dia que eu entendi isso foi quando houve um congresso promovido pelo nosso presbitério, que o irmão veio lá pregando sobre o Brasil precisa de pai. Lembra disso ou não? E eu lembro que no dia que ele pregou isso, Deus falou no meu coração. Eu carregava, há mais de 50 anos, uma enfermidade na minha alma, que me impedia de ter relacionamento até com Deus. Sabe qual que era a enfermidade? E hoje eu consigo falar aqui. É que eu fui abusado quando criança. Eu procurei o pastor Enoque. Nunca tinha contado para ninguém. Sabe por que eu consigo contar para vocês aqui, até filmando ou não? Porque isso foi curado. Eu estou liberto. Eu estou sarado. Eu confessei para o pastor Enoque, ele botou a mão na minha cabeça e orou por mim, eu fui curado. Interessante, irmão, que isso me impedia no relacionamento com Deus. Por quê? Eu tinha dificuldade de acreditar que um homem podia me amar incondicionalmente. Eu tinha uma barreira. Olha para você ver, irmãos, é muito sutil, não é? Não é sutil? Por quê? Porque o homem que eu acreditei que podia me dar carinho, abusou de mim. E eu tive que perdoá-lo. Está vendo como é importante conhecer as Escrituras? Praticá-la da maneira certa. Beber leite bom, né? Não ficar comendo qualquer coisa por aí, né? Eu sempre aprendi que texto fora do pretexto, texto fora do contexto é pretexto para se fazer heresia, não é? E todas as religiões, viu, irmão? Eu ia no centro de Macumba aqui, ó, na rua Cantagalo. Minha mãe me batia para me levar lá. Primeira coisa para iniciar os trabalhos lá, abria a Bíblia. E falava de Emanuel, o espírito evoluído, não é? Todas as religiões, alguma coisa eles tiraram daqui, ó. Mas andar na palavra, fielmente na palavra, é privilégio de nós que professamos uma fé em Jesus Cristo e cremos no Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa entender, irmãos. Verso 17 vai falar: e tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrar o rei. Irmãos, olha a honra aí, ó, a honra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre, na correria, falava um versículo que eu falava ele errado. Depois que eu fui ler na Bíblia, e muito tempo, irmãos, e olha que eu preguei muito sobre isso, principalmente no aconselhamento de jovens. Efésios 6, verso 1 e 2, não é? Na correria a gente fala assim: filho, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aí eu falo assim: ó, o tempo de obedecer passou, o papai não vai bater mais, não é? Não vai dar surra, chinelada. Mas no verso 2 fala o quê? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Confessa para mim aí, quem é que já falou assim? Ninguém, irmão, só eu. Ah, você vai consultar na Bíblia? Não vale. Lá diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e que seja de longa vida sobre a terra. Amém? Eu comi o honra aí, ó. Sabe o que eu aprendi, irmãos? A bênção de Deus está condicionada à honra. Você sabia disso ou não? Por que será que fala tanto de honra aqui, hein? Honra, honra. Honrar é diferente de obedecer, não é? Obedecer vem no verso 1. A honra vem no verso 2. Existe uma diferença clara. E não é diferente para nós. Ele fala: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei, né? Honrar o rei é o quê? É ser grato pela pátria que você tem, pelo Brasil, pela polícia, pelo presidente, pelos políticos, irmão. Cada um vai dar conta de si mesmo. Você acha que está ruim? Vai morar na Venezuela, na Argentina, vai para lá. Vai para Cuba. Você não gosta do Brasil? Não, eu amo essa terra, e você? O problema continua em nós mesmos. É nós que precisamos mudar. E a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê?
orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, amém? Orar. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor Deus, e Ele o inclina segundo o seu querer. Tem coisa que você pode fazer, sabe o que é, irmão? Orar, não é falar mal, não é amaldiçoar, não é cair no pecado da maledicência, não é? Mas é orar. Interessante que ele vai falar aqui também, eu peguei a outra tradução, verso 18 e 19, talvez a sua tradução não diz isso, mas aqui fala assim: vocês empregados sejam obedientes aos seus patrões, e os respeite não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que o tratam mal. Se vocês suportarem sofrimento injusto, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Irmãos, eu já fui empregado muitos anos da minha vida. Hoje eu sou patrão. Aprendi muita coisa nesse papel que hoje eu exerço. Mas é muito fácil você pegar empregado falando de coisa que ele não vive, de que ele não experimentou, coisa que ele não andou. Então a gente falar daquilo que não vive é diferente. Então ele fala assim: vós empregados sejam obedientes aos seus patrões e respeite não somente os que são bons. Lá em Efésios fala sobre servos e senhores, como aqui está falando, e fala: se você for fiel e trabalhar como se trabalhasse para o Senhor e não para o seu patrão, se o seu patrão não te dá o devido valor, viu? Pode ter certeza que quem vai te honrar é o Senhor, amém? Você está fazendo é para Ele? Mas o problema nosso é que a gente quer autoafirmação, a gente quer, né? Eu aprendi algumas coisas com o empresário, o cara trabalha 4, 5 anos, não tem compromisso com nada, nem com a sua própria vida. Não estuda, não corre atrás, não pensa em crescer, mano. Para mim, motivação, empresa não motiva ninguém, viu, irmãos? Motivação para mim é questão de propósito. Eu aprendi isso na vida empresarial. Porque a insatisfação do coração nada tira. Nem dinheiro, nem promoção. Nada tira. Então, para mim, se o cara tem projeto, propósito, né? Hoje eu faço o RH da empresa. Tem alguns meninos lá que a gente nem contrata mais, porque é filho criado debaixo do teto da mãe, não tem compromisso com nada e não submete nem sujeita a nada. Se você falar alguma coisa, eu falo assim: não, me manda embora. Não, não quero mais. Então você não vai perder tempo. Então, se o cara assim, tem família, paga aluguel, o cara está motivado, não é? Tem filho para tratar, está motivado, então não está. O cara tem sonhos, quer fazer uma faculdade correta, está motivado. E a gente precisa entender que os caras vão para a faculdade aprender um tal de network, rede de relacionamento, não é? Na igreja é do mesmo jeito, na vida é do mesmo jeito. Tem 16 anos que eu estou aqui. Não tem ninguém que não conheça a minha história aqui na igreja. Eu faço questão de deixar ela bem clara. Mas eu criei raiz, eu estou aqui. E graças a Deus eu tenho uma igreja que me ama, que me respeita, que ora por mim. Eu sou muito grato à vida de vocês, irmãos. Mas tem uma história, tem uma caminhada. E foi aqui que eu cresci, que eu casei. Foi aqui que Deus restituiu a minha vida. Foi andando com os irmãos através da oração, da submissão. Quantos líderes, pastores que Deus colocou sobre a minha vida. Homens que chegaram perto de mim e falaram assim: você não vai tomar vergonha na cara, não? Você está achando que você tem 40 e poucos anos, vai ficar assim a vida inteira? Hoje eu já estou com 56. Mas eu precisei ouvir aquilo que muitas vezes eu não gosto de ouvir, mas que eu preciso ouvir. E que me fez crescer. Era um leitinho, que embora na hora não estava descendo, né? Tem hora com leitinho, né? Não, eu estou cheio, não quero. Falei: não, você toma. Vai te fazer bem, vai te fazer crescer. Então a gente precisa entender, irmãos, que existe o processo de criar raiz. Deus vai usar a igreja. Hoje o pastor Enoque é meu amigo. Confia em mim. Eu ouvi recentemente do pastor Enoque, pela misericórdia de Deus, algo que me fez eu chorar muito, me quebrantou demais. E foi no gabinete pastoral, viu, irmãos? Que eu estava sendo pastoreado, cuidado, ele virou para mim e falou assim: meu irmão, você sabe o quanto eu te amo.
Gente, aquele trem me quebrou. Eu entrei num choro compulsivo, porque eu sabia o quanto é verdadeiro aquilo que estava saindo do coração dele para mim. Você sabe o quanto eu te amo, meu irmão, e acredito na sua vida e na sua família. E, meu Deus, isso não se cria, irmãos, uma noite por dia. Isso é uma caminhada. Eu estou criando um relacionamento e afinidade muito boa com o presbítero Afonso, né, presbítero? A gente tem orado junto, a gente tem andado junto. A gente faz o PG junto. Se não andar junto, se não tiver caminhada, não há crescimento. Hoje eu tenho mais liberdade com o presbítero Afonso. Tem outros irmãos aqui. Caminhar junto, estar junto. Pessoas, tem um irmão aqui que eu acho maravilhosa a experiência que eu vivi com ele. E ele converteu. Mas eu tive que falar para ele assim, olha, o seu cristianismo não está convencendo a mim, você quer convencer Jesus? Pensa nesse moço que ficou 2 semanas sem querer olhar para minha cara. E ele falou isso comigo. Mas esse cara me ama e eu também amo ele. Nós temos um respeito mútuo. E quando eu olho a vida dele, vejo o que Deus tem feito. E eu louvo a Deus. E hoje eu estou precisando dele. Eu liguei para ele e falei assim, eu preciso de você, pai. Por quê? Porque tem um dom na vida dele que eu preciso, que ele usa na minha vida para me ajudar, para me orientar, para me aconselhar. Igreja, relacionamento. A gente não cresce se nós não submetermos, se a gente não se sujeitar, se a gente não valorizar, se a gente não respeitar e não usar, e não honrar. Precisamos entender quanto a nossa desobediência nessa área compromete a nossa vida financeira, que está totalmente ligada àquilo que Romanos 13, verso 7 diz. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, o respeito, a quem honra, honra. E ele vai dizer no verso 21 para encerrar, irmão, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir a seus passos. Meus irmãos, quando eu começo a tomar pedrada e falo mal, sou traído por pessoas a qual eu invisto tempo, recurso. Quantas vezes, irmãos, que eu tomei pedrada, eu aprendi que para Jesus nos receber lá no céu, como recebeu Estevão, de pé, nós temos que tomar pedrada até na hora de morrer e continuar perdoando, não é? Não é assim? É fácil, irmãos? Não é não, não é, mas o Espírito Santo nos capacita, amém? Então, irmão, quantas vezes eu pensei em parar, desistir, tem mais de 20 anos que a gente prega o Evangelho lá no Mercado Central, tem o culto, PG, a responsabilidade que temos como presbítero e compromisso com a igreja. Quantas vezes eu falei assim, eu vou ser só membro de igreja, né? Eu vou só sentar no banco. Eu não estou aguentando mais. Aí eu senti Jesus falar para mim o que ele deixa bem claro nesse texto, quando ele fala assim a partir do verso 22, a qual não cometeu pecado nem dolo algum, e dolo algum se achou em sua boca, pois ele quando trajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaça, nem entregava-se ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o nosso pecado, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. O dia que eu reclamei demais, Jesus falou comigo assim, aqui, eu não sabia que esse trem estava na Bíblia não, sabe? Mas o Espírito Santo já falou isso aqui comigo, ele falou assim, aqui, você é melhor do que eu? Olha o que eu passei por você. Olha o que eu sofri por você. E olha os benefícios que eu trouxe para a sua vida. Eu te sarei, eu te curei, eu te restaurei. Eu nunca desisti de você. E você está querendo desistir do irmão, da igreja, do ministério? Da sua vocação? Outro versículo que não sai do meu coração, irmão, é que ele não se agrada daqueles que retrocedem, não é? Para mim não dá para voltar para trás, e para você?
Da agora para frente é lutar para terminar a carreira bem. É poder falar como Paulo, não é? Só dá para falar depois de velho, viu, irmão? Na hora que você está descendo nas últimas. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Não dá para falar agora, falar agora é só de boca, não é não, irmãos? Mas é na hora. Um dia eu falei com o doutor Enéas assim, para mim, doutor Enéas, é um dos poucos homens que eu conheço que pode falar isso. Ele falou, mas esse não é o versículo da minha vida. Ele falou, qual que é o seu versículo, doutor Enéas? Ele falou, eu quero rir da morte. Perguntar para ela, onde está a sua vitória? E para mim também não é esse versículo, viu, irmãos, de Paulo? Você sabe qual que é o versículo da minha vida? Provérbios 23, 15 e 16, quando diz assim, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrará também o meu, exultará o meu íntimo quando a tua boca falar palavras retas. Eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, porque eu sei que é a hora que eu tenho para alegrar o coração do meu Pai. Então, eu gostaria que você entendesse o versículo 21 que diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamado. Amém? Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, você também vai vencer, amém? A palavra de Deus fala assim, todos aqueles que quiserem viver piedosamente, perecerão o quê? Perseguição. Jesus fala que ele maltrataram ele, xingaram eles, vão fazer a mesma coisa com a gente. E eu acredito que vão vir perseguições piores, com algumas políticas e decisões tomadas na nossa nação. E aí? Nós vamos ficar chorando? Ou nós vamos entender que foi exata, chorando igual criança, igual bebê? Ou nós vamos realmente entender que é hora de ser adulto, deixar de ser criança e viver a vida que Deus tem para nós, amém? Eu gosto muito quando Paulo fala em Coríntios 13, quando eu era criança, eu falava e agia como criança, mas quando ele conheceu o verdadeiro amor genuíno, ele fala que deixou as coisas de criança, aprofundar num relacionamento com Deus, tomar esse genuíno leite espiritual, é que vai nos levar a deixar de ser crianças, amém, irmãos? Espirituais. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho revisto algumas atitudes minhas que é de criança, e não dá para ser criança, não dá mais. Onde Deus tem me trago, com 56 anos, eu querer voltar a ser criança, não dá. Eu agora tenho que lutar para terminar, completar com maturidade, segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Que você possa ler o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, leia a Bíblia. Coloque em prática essas disciplinas espirituais, Bíblia, oração. Tenha compromisso com a igreja, né? Venha aos cultos. Seja submisso, procura ser santo, ter santidade. É isso que promove o crescimento, é isso que refina esse leite genuíno, a qual nós podemos receber pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos te adorar e te louvar, bendizer ao Senhor por todos os teus feitos em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado, Pai, pela liderança da nossa igreja. Nós temos nos comprometido com a tua palavra, com o Senhor. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo continue a ministrar o nosso coração. Precisamos, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor nos falou através da tua palavra, nos despojar de muitas coisas que nos têm impedido de termos um relacionamento profundo com o Senhor, recebendo do Senhor esse leite genuíno que promove o crescimento espiritual para a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a obedecer, a praticar a tua palavra.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus.